Apesar do remake de Resident Evil 4 não ser tão falado hoje em dia, é inegável que ele se tornou um marco nessa nova leva de remakes, especialmente porque ele tem como fonte um dos jogos mais especiais, influentes e uma das maiores obras-primas dos jogos de ação de todos os tempos. E o peso nas costas da equipe para fazer um produto que faça jus ao original, com certeza foi imensa. Mas hoje iremos ver que esse remake não só honrou o original, mas o mais importante de tudo, ele não veio para substituir o original nem nada. Ele veio para se tornar seu próprio jogo usando a fundação do original para criar uma identidade própria. A introdução e o tutorial de um jogo sempre é importante, e o remake faz isso muito bem. O início nos mostra um ritual de sacrifício onde eles pegam uma forasteira Depois nós temos uma cena e um monólogo excelente de Leon. Nós somos introduzidos à cânone seguida por esse jogo. Não é mostrado um encontro com Birkin, e Leon se lembra mais dos encontros com o Mr. X. Ele também lembra de Marvin, então foi ele quem entrou na delegacia primeiro. O importante disso tudo é que após Raccoon City, Leon foi recrutado sem escolha para entrar no serviço secreto do governo e treinou arduamente com Krauser e participou de missões a ponto onde ele quase foi morto, mas isso tudo distraía do resto, das memórias de tudo que aconteceu. E resgatar Ashley para ele era uma oportunidade de fazer tudo diferente. Já nos primeiros segundos de gameplay fica evidente que essa aventura é totalmente diferente daquela que nós jogamos em 2005, porque os desenvolvedores sabiam que RE4 era um jogo de ação com elementos de terror, mas dessa vez eles tentaram elevar o elemento de terror a níveis muito maiores, e a ambientação inicial reflete isso. Valdelobos não é mais uma região com habitantes bizarros. Agora a região é rodeada por florestas sombrias, que parecem até ter saído de um conto de fadas sombrio, com animais mutilados nos arredores e estruturas degradadas com o tempo. Quando chegamos na primeira cabana, nós já nos deparamos com o símbolo dos Iluminados, que diz que o julgamento está próximo, escrito com sangue, e quando olhamos um pouco os arredores, vimos que tudo ali está insalubre. O primeiro ganado assusta até Leon, e essa cena ficou excelente, porque não há um jump scare ou algo pulando na tela. É simplesmente um ganado olhando para Leon de forma macabra enquanto ele não percebe. E depois que Leon percebe, o ganado simplesmente retorna às suas atividades. Leon, é claro, como um cavalheiro, se desculpa por ter entrado na casa dessa forma e nos mostra que sabe falar espanhol. Leon acabou entrando nessa mata e nessa cabana porque um dos policiais que estavam escoltando pela região, que inclusive tem a voz do Seu Madruga, Você tem um senso de humor esquisito. Foi urinar e acabou sumindo. E Leon encontra a identificação desse policial e o ganado o ataca imediatamente. E ele mostra o resultado de seu treinamento e não só defende um ataque de machado com uma faca, como também quebra o pescoço do ganado com um chute ao jogá-lo contra a parede. E um grito é ouvido na casa. Quando chegamos na fonte do som, nos deparamos com um porão pútrido, cheio de símbolos dos Iluminados, nos mostrando que eles não têm medo de sacrificar animais e deixá-los apodrecer, assim como eles não valorizam a vida de forasteiros. Leon ouve no rádio que o motorista foi pego também, então somos apresentados a um novo tipo de inimigo, um ganado que ainda não está com o amadurecimento total da plaga, mas ainda assim é dominado por ela. Ou, como diz o lendário mago dos games, é o tutorial do spray. Leon é forçado a fugir da casa e continua sua jornada até chegar à famosa vila. Lá vemos o destino do motorista, sendo queimado vivo. E nesse momento podemos utilizar uma das novas mecânicas do jogo, a furtividade, para matar um inimigo ao esfaqueá-lo no pescoço. A batalha na vila é no mínimo tão boa quanto a original, se não a supera em alguns aspectos. Essa batalha te condiciona para o resto do jogo, e tirando os grandes números de inimigos, é exatamente dessa forma que os inimigos iniciais vão abordá-lo, e só vai ficando mais e mais complicado.
Os aldeões são tão agressivos quanto possível e eles te atacam com todos os tipos de ferramentas que têm à disposição, assim como no original. A trilha sonora parece se focar em nos deixar confusos e sobrecarregados, com tanta informação ao mesmo tempo, com um belo de um som industrial. Porque você está lutando contra inimigos muito mais perigosos e velozes que os ganados do original. E eles ainda podem entrar no estado das plagas visto na casa inicial para ferrar sua vida. Alguns deles até te atacam com golpes físicos se não tem nada na mão. Não há nada que você possa fazer a não ser correr de mais de uma dúzia de inimigos e também fugir do puro caos que surge quando o Dr. Salvador aparece. Mesmo com uma espingarda, é bem complicado detonar todos os ganados. E se você acha que essa vila já é louca, espere até o Dr. Salvador detonar até seus próprios aliados. Não é vergonha você morrer aqui, porque essa parte serve para te preparar e se adaptar. Porque muitos de nós estão acostumados com o original. Então essa parte serve para nos mostrar que agora é diferente devido à jogabilidade. Um tutorial extremamente bem feito que pode ser muito brutal. Especialmente na dificuldade intenso, que é a dificuldade que vocês devem jogar pela primeira vez. Após o sino ser tocado por Ada, Leon é salvo, e não é nem preciso dizer que essa luta é muito fiel ao original, mas o remake conseguiu aplicar sua própria mágica e identidade. Pra onde vocês estão indo? Pro bingo? De cara, eu já vou começar dizendo que se você curte organizar seu inventário, você pode fazer isso. Como eu disse no meu vídeo do RE4 original, organizar seu inventário é um jogo por si só, mas no remake você tem a opção de automaticamente arrumar tudo para que o espaço esteja adequado para o que você quer carregar. É uma opção que você pode escolher, mas você também pode fazer como no original e fazer tudo manualmente. Devido ao flow desse jogo e as armas serem escolhidas na hora, ficar muito tempo na maleta organizando pode não ser a melhor ideia, e a opção automática está sempre disponível e é opcional. Os Quick Time Events até que são bem raros e são substituídos pela mecânica de aparar ou parrying e evasão, o que nos permite evitar ataques usando a faca atualmente equipada para prevenir ataques inimigos ou evitá-los completamente. Nos chefes, os Quick Time Events aparecem com mais frequência e geralmente é só um botão. Há um sistema de durabilidade semelhante ao de Resident Evil 2. A faca é usada de maneira semelhante. Você pode causar danos normalmente, pode abrir caixas de madeira, aparar e se defender contra agarrões. No entanto, a faca vai se deteriorar com o tempo e você pode até se defender contra uma motosserra com ela. Mas isso vai te custar uma durabilidade significativa. Mas podemos ter várias facas no inventário que encontramos no cenário, e a faca de combate inicial pode ser melhorada e reparada. Mas agora precisamos falar sobre a mecânica de aparar, ou parrying. E essa mecânica vai salvar sua vida inúmeras vezes. Há duas maneiras de aparar algo. Você pode apertar o botão no momento certo e conseguir uma punição em forma de ataque físico, ou cortar os braços de quem te ataca, ou você apara normalmente sem poder seguir com sua ação. A preferência, é claro, é o parrying perfeito. Dominar essa mecânica é um minigame por si só, e demora um pouco para você pegar o jeito da coisa, mas você é livre para praticar, já que pode consertar a faca e encontrar muitas delas. Você não só pode aparar projéteis que são jogados contra você, como também a maioria dos ataques de armas brancas. Sem contar que você pode impedir que as plagas surjam no corpo dos ganados ao usar a faca para matá-los de vez. Tudo isso dá uma dinâmica e profundidade na jogabilidade nunca antes vista na franquia e mostra o quão absurdas são as habilidades de Leon com a faca. Mas nem tudo são rosas, porque não são todos os ataques que podem ser aparados. Alguns ataques, como os ataques fortes dos cultistas empunhando foices, ou os brutos com cabeça de vaca, exigem que você desvie, e quando um inimigo te agarrar, você vai perdendo vida com o tempo. E se você vai precisar da faca e tem bastante vida, às vezes é melhor só se livrar do agarrão do inimigo.
Mas se algum monstro poderoso te agarrar como um regenerador ou um chefe, é melhor gastar a durabilidade da faca ou a própria faca do que perder quantias colossais de vida. A mecânica de furtividade não é o que você está pensando. Você não vai ser um Solid Snake e terminar o jogo inteiro sem ser visto. Essa mecânica é bem básica e só serve para te dar uma vantagem contra um número grande de inimigos, porque você pode eliminar instantaneamente um a um a custo da durabilidade da faca, mas eventualmente você vai ser visto. Essa mecânica não é refinada como em Metal Gear Solid e lembra muito mais a mecânica de The Last of Us. E muitos inimigos vão parecer até meio cegos perto de você, mas isso não é um ponto negativo, e sim um ponto positivo, porque na medida do possível, eles conseguiram implementar um sistema que te auxilia bastante contra as hordas de ganados. Duas mecânicas dos dois remakes anteriores retornam, a mecânica das pólvoras e as granadas. A mecânica para criar munições com pólvora foi adequada ao flow do remake, e tanto a pólvora quanto os recursos pequenos e grandes ocupam espaço no seu inventário. E você pode criar diferentes tipos de munições ao conseguir pólvora e esses recursos maiores e menores. Você não precisa combinar nada manualmente, é só ter os recursos e você vai poder criar munições e até combinar itens de vida em uma aba específica. E você vai precisar criar munições porque aqui elas são bem limitadas, por incrível que pareça. Há também os 3 tipos de granadas: a granada de luz, a granada normal e a granada pesada. A granada de luz pode ser criada com recursos e, além dela controlar a grande horda de inimigos e deixá-los cegos, ela é uma bênção divina para se livrar de plagas descontroladas. E acreditem em mim, vai ter muitas delas para te encher o saco, especialmente na ilha. A granada tradicional é uma versão menos poderosa da granada pesada, e elas são excelentes para causar grandes danos a chefes e até salvar sua vida contra um grande número de inimigos. E a granada pesada simplesmente detona tudo ao seu redor. Agora, se tratando da forma que Leon luta contra os ganados, você tem que jogar esse jogo sabendo que a precisão das pistolas é bem peculiar e cada uma delas tem sua própria. A mecânica da retícula se fechar para deixar o tiro mais preciso e o inimigo mais atordoado no acerto retorna também. Você pode utilizar a mira laser com algumas pistolas como a Punisher, mas eu prefiro outras pistolas como a Red 9 ou a Blacktail, e posso afirmar com certeza que vai demorar um pouco para você entender direitinho como acertar mais tiros com a arma. É diferente do original, onde a mira laser mostrava exatamente onde o tiro acertava. Aqui você precisa se adaptar um pouco a cada pistola para entender o centro de precisão da retícula normal, visto que é inviável ficar esperando a retícula se fechar toda vez se você estiver contra uma horda de ganados. E isso é uma necessidade especial se você gosta de utilizar a Red 9, porque, como sabemos, no jogo original ela era extremamente poderosa, mas aqui eles tentaram balancear isso, porque agora ela não é tão precisa, mas ainda é muito poderosa, o que acaba se tornando um desafio por si só, mas não se preocupem que logo logo vocês pegam o jeito. Os ataques físicos retornam grandiosos, só que dessa vez é um pouco mais complicado deixar o inimigo atordoado. No original, se você atirasse na cabeça do inimigo, ele já se dobrava para levar uma porrada, mas no remake os inimigos são bem mais resistentes, e até com a retícula fechada, pode ser necessário múltiplos tiros nas pernas ou na cabeça para que você finalmente possa dar um golpe corpo a corpo, o que pode deixar alguns com opiniões mistas, mas acredito que isso foi feito tanto para balancear e também elevar a tensão no combate, e fazer com que os golpes físicos sejam realmente importantes, porque eles são poderosos, e eu posso garantir a vocês que vale a pena dar uma porrada nos inimigos, porque você se sente muito poderoso devido ao design do som e o impacto que ocorre quando Leon acerta o golpe. É fenomenal. Já em termos de realmente sentir o poder da arma de fogo, esse é o melhor dos remakes com o motor gráfico de Resident Evil. Até mesmo com a primeira espingarda, você sente o poder por trás de cada tiro.
e quanto mais poderosas suas armas ficam, mais interessante o jogo se torna, porque você pode desmembrar seus oponentes de formas brutais, efetivamente os neutralizando. E um detalhe insano é que quando um inimigo perde um membro, podemos ver que a plaga já dominou completamente todo o seu corpo e vemos partes dela saindo pelos buracos. Isso é tão bizarro que parece algo vindo diretamente do Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Se você jogou o RE4 original, você vai estar em casa no quesito de saber quais armas vão estar disponíveis. Todas elas estão e retornam, mas há 3 armas novas disponíveis na campanha, um rifle de assalto, que pode até ser usado como um substituto para o Stingray. Há também uma nova submetralhadora e a balista. Ela dispara virotes que você pode pegar de volta, ou você pode tornar os virotes explosivos. Eu gosto bastante dessa arma, ela basicamente substitui o lança-minas do original. E a balista me salvou em algumas partes do castelo. Uma coisa que não se deve subestimar nesse jogo é a atenção aos detalhes. Os desenvolvedores queriam a imersão e realismo máximo, até nos pequenos detalhes, desde a forma com que Leon segura sua arma quando está correndo, para ter o máximo de velocidade para atirar. E essa forma de manusear a pistola faz parte da técnica de combate corpo a corpo utilizada até por soldados e especialistas, sem contar a posição conhecida como Center Axis Raylock, ou CAR, que ressurgiu popularmente após os filmes de John Wick. Mas essa técnica é real e foi desenvolvida para atingir alvos rápidos a curta distância de 1,5 metro a alguns metros, e integra métodos para aquisição rápida de mira em distâncias curtas. E Leon usa essa técnica, assim como algumas outras, perfeitamente durante a gameplay, mostrando que seu treinamento é crível e até afetou a gameplay, e nos mostra que ele se tornou um verdadeiro mestre com armas de fogo. Outros detalhes incríveis é a forma como ele checa suas armas e até verifica se os projéteis estão ok ou se tem um deles na câmara. Outro fato muito realista nas pistolas é que você pode carregá-las para ficarem cheias, mas para realmente ficar carregado, você precisa ter aquela bala na câmara ou mais um na interface, algo condizente na realidade, porque você pode liberar totalmente o carregador de uma arma, mas ainda assim ter uma bala na câmara pronta para ser atirada. A maneira como o recuo é aplicado em Leon e como cada arma tem seu próprio, e o fato dele portar eficientemente todos os tipos de armas, como as pistolas, a Magnum e até espingardas, nos mostra que a gunplay ou a jogabilidade com a arma nesse jogo é impecável e cheia de nuances para cada arma. O mercante tem o mesmo papel que no original, mas tem uma pequena diferença dessa vez. Ele te dá side quests para cada área que você está, e se você as completar, você ganha espinelas, e ao contrário do original onde a espinela era somente para vender, dessa vez ela serve como uma moeda de troca para pegar itens específicos dele, como a Punisher, o estoque para Red 9 e TMP, o cupom exclusivo para armas, mapas de tesouro, entre outras coisas. Pode parecer pouco, mas as missões dão um gostinho a mais na jogatina, especialmente para aqueles que gostam de completar tudo. E é claro, você acaba se beneficiando com isso também. Os tesouros também foram modificados para dar uma sensação de customização, e você pode usar suas pedras preciosas para enfeitar itens que têm espaço, e o preço é alterado com isso, sendo que cada cor ou combinação de cores oferece um multiplicador de preço diferente. É genuinamente algo bem legal e te faz questionar às vezes se você vende o item agora ou espera mais um pouco para deixá-lo mais caro. Mas como vamos falar do mercante, sem falar da seção de tiro ao alvo? Se você jogou o original, você sabe o básico. No original, quando completamos as fileiras dos bonecos, nós ganhamos dinheiro, mas essa versão mantém todo o charme que o original tinha e adiciona o tempero do remake. Porque quando nós terminamos os desafios no tiro ao alvo, nós ganhamos uma nota e ela vai ditar quais fichas você recebe. E essas fichas são usadas para conseguir pequenos bonecos para serem colocados na sua maleta.
que vão te dar benefícios extras. É possível até ganhar um bônus de movimentação ao conseguir um bonequinho da Striker, que é uma homenagem ao Glitch Ditman no original. Cada desafio nessa versão é acompanhado por uma nova versão da música The Drive, e na seção bônus parece uma balada espanhola, meus amigos. E o mais legal de tudo isso é que tanto a Ashley quanto o Luiz podem te acompanhar nesse lugar e te dar uma moral. É importante mencionar ainda que o jogo tem alguns quebra-cabeças ou puzzles que dão uma sacudida no jogo. O RE4 original praticamente não tinha puzzles a não ser o símbolo dos iluminados na igreja, mas no remake eles implementaram uns quebra-cabeças bem legais, como o quebra-cabeça da bola que você precisa rodar para criar o símbolo dos iluminados, os 3 botões que têm a resposta espalhada pelo cenário, a luz para criar o símbolo dos iluminados, o pequeno quebra-cabeça na sala de jantar do castelo e muitos outros. Os quebra-cabeças, é claro, não são do nível dos jogos antigos, mas ainda assim é um esforço digno por parte da Capcom. Mas os quebra-cabeças mais ridículos são os da ilha, onde você precisa calibrar a energia e precisa ligar todos os nodes de energia que estão ali. Eu achei esses quebra-cabeças péssimos, mas a inclusão desses quebra-cabeças nesse jogo foi sim algo muito legal, e até mesmo na DLC Caminhos Distintos existem alguns quebra-cabeças, e alguns deles são bem especiais, e logo logo vocês vão ver. O desenvolvimento das 3 partes principais do remake foram criadas por um de 3 grupos da equipe de desenvolvimento. Eles trabalhavam separadamente, mas constantemente se uniam para trocar ideias e mostrar o desenvolvimento. Mas agora que sabemos disso, vamos começar falando sobre a vila, que assim como no jogo original, eu digo que é a segunda melhor parte do jogo. A equipe que se encarregou dessa parte se certificou que a atmosfera era sombria, com uma combinação de luz e sombras muito inteligente, até mesmo quando não é de noite. Tons azulados com as cores do ambiente fazem tudo parecer um lugar de uma história de contos de fadas sombrio. E vocês já ouviram eu falar isso anteriormente, mas eu acredito que essa seja a melhor descrição para esse ambiente. A vila tem texturas sujas, rústicas e uma arquitetura gótica com vegetações parcialmente secas e estruturas de tijolos com degeneração estrutural, que cria uma ambientação bem intensa que é amplificada pelos seus habitantes infectados. Desde o início do jogo, nos é dado as informações sobre essa região um pouco mais rápido que o original, pois no original essa região era bem mais subliminar e não havia tantas bandeiras vermelhas além da mulher espetada na parede com tridente e, é claro, o primeiro aldeão. No remake, desde o primeiro passo, nós sentimos a ambientação e os detalhes grotescos, desde a floresta mal iluminada, as estruturas decadentes e a total falta de zelo pela vida animal. A vila nos apresentou um novo tipo de inimigo que foi expandido conforme o jogo passou: os homens com máscara de vaca. Um deles usa uma marreta e sai detonando tudo ao seu redor, o outro sai na porrada, e o último, que é introduzido na ilha, usa uma máscara diferenciada e usa uma arma de fogo que também é uma metralhadora, e você pode estourá-la e danificá-lo, o que é bem legal. E quando o primeiro bruto aparece, você realmente não está esperando, porque ele não aparece no original. Nós também exploramos as outras áreas famosas do original, como a fábrica abandonada, que parece ter passado por uma pequena guerra. A parte no desfiladeiro amplifica ainda mais a ambientação gótica e rústica, parecendo até um lugar direto de uma história de H.P. Lovecraft. Mas não é só ali que parece ter saído de um conto. Os lugares prévios ao lago e o próprio lago, antes de irmos enfrentar o Del Lago, é bem diferenciado. Há também outros lugares muito bonitos estruturalmente, com uma ambientação legal, como o cemitério e a igreja. Um fato que não pode ser esquecido na vila é o aparecimento das plagas, que estão bem mais poderosas. A plaga guadana, que é a tradicional, está ainda mais grotesca e ainda mais parecida com as criaturas de Parasite. Esse monstro tem ataques com alcance bem considerável, e só de você passar por perto delas, elas já te acertam. Mas se você mantém uma certa distância, é tranquilo. E aproveitando que estamos falando de plagas,
A luta contra o Del Lago eu achei interessante visualmente e curti que ele tem alguns tentáculos das plagas saindo para fora do seu corpo. Porém, a luta é bem mais difícil agora. Você precisa manobrar mais o barco para evitar que o Del Lago te acerte ou que ele te faça bater o barco, porque dessa vez a vida não é a do Leon em si, a vida está ligada à integridade do barco. Os arpões também são um pouco mais complicados de acertar, mas se você está no teclado e mouse, não é um problema. O Del Lago, na minha opinião, nunca foi um ponto alto dos chefes no original, apesar de ter um tema incrível, e aqui eles modernizaram não só a luta em si, como também a trilha sonora, que ficou muito mais cinematográfica, e na minha opinião, a trilha sonora ficou muito boa. O monstro está muito mais resistente e a ambientação ao redor desse monstro é até que bonita, mas é uma beleza puramente estética, porque um monstro abissal jaz nas profundezas do lago. A luta contra o El Gigante também foi modernizada. O gigante em geral está graficamente incrível. Nós até podemos ler um dos arquivos que dizem que ele é capaz de comer vacas inteiras de uma vez só. A primeira luta contra ele é basicamente o que nós já vimos no original, só que um pouco mais atualizada. Ele tem alguns golpes novos e a forma de detonar a plaga é um pouco mais diferenciada, porque ela aparece e permanece em suas costas quando ele está na luta. Quando a plaga aparece, ele não cai como no original. A luta é bem fácil, especialmente se você salvou o Dogão, que tem uma bela de uma introdução. Se você tunou um pouco suas armas e tem guardado ou coletado munições, quando pôde, ele não vai ser um problema muito grande, pois seus ataques são bem telegrafados e a luta em si não dura muito tempo. Mas a atmosfera gerada pelo clima chuvoso e a ambientação super maneira, aliada à trilha sonora, faz essa luta ser muito boa. A parte onde os ganados fazem um cerco contra Leon e Luiz é absurda, assim como no original. Essa parte é bem tensa, com os ganados falando no fundo e eles entrando um atrás do outro de forma bem agressiva. E até um dos cabeças de vaca aparecem ali para te dar muito trabalho. É uma sessão muito tensa, mas felizmente o próprio Luiz é muito útil e te dá munições de pistola frequentemente. Você até pode tapar as janelas para impedir um pouco a horda, mas nessa parte é melhor você estar atento, porque os ganados vão aparecer com todos os tipos de armas que você viu até agora, com plagas eclodindo frequentemente, e em pouco tempo a cabana vai estar cheia de inimigos. Outra coisa boa na vila para mim é Mendes na sua forma humana. Dessa vez ele tem muito mais história por trás dele. No original, nós sabemos que ele é o chefe do vilarejo e uma figura religiosa que foi corrompida por Saddler, mas aqui o cara está realmente bem caracterizado e até tem seu pequeno chapéu. E tem um pequeno momento de perseguição no jogo base e outro na DLC Caminhos Distintos, e ele realmente parece um líder super poderoso, ao contrário de ser somente mais um vilão. Apesar de que no original a imponência do cara era surreal. Ambas as versões são ótimas, é claro, mas naturalmente ele foi expandido muito mais nesse jogo. E sua luta contra Leon segue basicamente o mesmo estilo do original, mas com algumas peculiaridades, como Leon desviar dos golpes dele, dando mortais. E quando o repartimos ao meio, ele começa a jogar objetos ao contrário de ficar se movendo pelo ambiente. E ambas as lutas são insanas, e é subjetiva a opinião, é claro, mas eu até que gostei da luta contra Mendes. Em geral, a ambientação e a atmosfera de toda a região rural de Valdelobos parece ter saído de uma história gótica, onde tudo está degradado pelo tempo e a falta de cuidado dos habitantes, que agora são escravos de Saddler. O castelo ainda continua sendo minha parte favorita. No original eu já achava o castelo fenomenal, mas no remake a ambientação gótica foi amplificada exponencialmente, e o castelo de Salazar consegue ter ambientes sujos, destruídos e medievais como a parte externa do castelo, a câmara de tortura que conta uma história trágica das pessoas que sofreram sobre o reinado de Salazar.
as salas onde há a reza dos iluminados. O Salão das Águas está macabro, mas ao mesmo tempo bem mais difícil e complicado em comparação ao original devido à jogabilidade. Há também as minas e sua ambientação medonha, e não podemos esquecer os ambientes aristocráticos e francamente lindos, como os jardins, os interiores extremamente detalhados que variam desde uma sala de jantar imensa que contém um quebra-cabeça e outros lugares como o saguão. Assim como a vila, o castelo também apresentou um novo inimigo, o Invocador, e ele aparece para te lembrar que Leon está de fato infectado com uma plaga. Ele é um sacerdote com cabeça de cabra vestido de vermelho e tem a habilidade de invocar as plagas dentro dos cultistas, ao cantar versos demoníacos que acionam os parasitas, forçando-os a se tornarem ainda mais agressivos. A plaga mandíbula é introduzida, a famosa plaga que engole sua cabeça. É bem difícil disso acontecer agora porque ela é bem fácil de lidar. É só esperar ela abrir a boca e atirar. Não é preciso muitos tiros, mas à distância esse inimigo fecha sua boca e pode ser um pouco chato. A plaga Arana retorna modificada para o remake. Dessa vez a plaga não fica somente na cabeça e depois sai. Agora, a plaga pode controlar os ganados pelo lado de fora, como se eles fossem uma marionete. É algo bem assustador de se ver. Mas a plaga é bem fraca, o ganado é bem mais resistente. Então é melhor focar na plaga em si, porque se você matar o ganado e houver outro por perto, ela vai possuí-lo também. Vale lembrar que todas as plagas são fracas à granada de luz, mas use-a com sabedoria, porque não é fácil encontrar essa granada ou conseguir recursos para criá-la a todo momento. A biblioteca e os lugares explorados por Ashley são bem tensos porque ela é perseguida pelas armaduras. Esses inimigos são simplesmente plagas que foram implantadas em uma armadura e elas controlam essa armadura como se fosse um ser vivo. E com Ashley nós não podemos derrotá-las, somente paralisá-las temporariamente. Em geral, toda a sessão com Ashley é muito melhor em comparação ao original. A ameaça das armaduras é muito maior que a dos ganados e até as armaduras que aparecem no original. E há alguns momentos bem tensos. Posteriormente, com Leon, nós até enfrentamos essas armaduras e derrotá-las agora é um pouco diferente, porque elas já começam com parte da plaga para fora e você precisa fazer com que ela se mostre verdadeiramente para poder destruí-la por completo, e você pode aparar seus ataques para revelar a plaga mais rapidamente ao utilizar um golpe físico. Outro inimigo que aparece revisado é o Novistador, o famoso ser humano que foi fundido com genes de vários insetos e foi infectado pela plaga. No remake eles estão bem mais fáceis de derrotar. No original você podia derrotá-los com um tiro se eles estivessem no ar, mas no chão eles eram bem mais poderosos. Mas no remake você pode derrubá-los até com uma pistola normal. Um headshot o derruba facilmente e no máximo você o derruba com uns 3 tiros dependendo do poder de sua pistola. Eles podem se camuflar, mas essa camuflagem só funciona se você realmente não notá-los de alguma forma ou se tiver um pouco escuro, o que é bem difícil. Toda a sessão no castelo, na minha opinião, foi muito bem feita para amplificar esse horror visual gótico de um lugar que basicamente é aristocrático, mas parou no tempo em aspectos estéticos, sem contar a trilha sonora de arrepiar que toca quando enfrentamos os cultistas. O caminho para chegar até o Verdugo após sermos jogados buraco abaixo é intenso, com muitas pessoas empaladas e esqueletos à vista e alguns novistadores embaixo d'água aparecendo enquanto você tenta encontrar seu caminho para enfrentar um ser muito pior. A luta contra o Verdugo é sensacional. Ele é muito ameaçador e tem um alcance grande com sua cauda e é uma literal esponja de tiros. É um pouquinho mais complicado congelá-lo dessa vez, e na dificuldade intenso o cara não morre por quase nada nesse mundo.
Não espere derrotá-lo de primeira, a não ser que você gaste mais de 100.000 pesetas para um lança-foguetes. A trilha sonora é extremamente tensa e é um remix da música que todos nós amamos. Com certeza, uma das melhores batalhas contra um chefe nesse jogo, assim como no original. Nas profundezas do castelo, nós vamos às minas, o lugar onde estão escavando as plagas, pois ali é o lugar onde o ancestral de Salazar havia selado esses parasitas. E a luta que ocorre ali é bem caótica, com o Dr. Salvador retornando para te dar trabalho e posteriormente até uma bela Sister. O mais importante é que Luis é um companheiro bem útil que te dá munição. Depois nós enfrentamos os dois gigantes com Luis junto em uma batalha que é bem divertida. Já vi muitas pessoas reclamando dessa luta, mas a única reclamação para mim é que eu cheguei quase exaurido de munição, mas consegui dar um jeito. Lutar ao lado de Luis é muito legal, e ele distrai o outro gigante na medida do possível, e depois que você derrota um deles, o outro com armadura é rapidamente derrotado, porque Luis tem planos geniais e usa até dinamite para expor a fraqueza do monstro e quebrar a armadura. É uma luta que me faz pensar que se a inteligência artificial de Sheva chegar a esse nível no remake de 5, então o jogo vai estar em outro patamar. Em geral, é uma luta sólida. Após derrotarmos os gigantes, nós vamos à famosa sessão do Donkey Kong que eu achei um barato. Essa sessão é basicamente você equilibrando o carrinho para ele não sair dos trilhos enquanto derrota ganados e muda a direção dos trilhos ocasionalmente. E não há só uma sessão, são duas. E na segunda sessão, nas minas, nós até vemos o local onde escavaram as plagas. E após uma boa subida e enfrentarmos alguns novistadores, as aventuras de Don Quixote e Sancho Panza chegam ao final, porque Krauser acerta uma faca nas costas de Luis. E o próprio Krauser teve uma mudança drástica. No remake, ele também participou da Operação Javier, mas sem Leon. A sua unidade foi abandonada na selva e ele foi o único sobrevivente. O incidente foi acobertado pelo governo, mas a perda dos aliados de Krauser fez com que ele se tornasse um Virgil, e seu desejo por poder ilimitado começou. Em algum ponto em sua história, ele se tornou um devoto dos Iluminados, e foi o responsável pela militarização do culto na ilha. Ele também recebeu uma plaga dominante após o rapto de Ashley, mas ele queria mais, portanto permitiu de bom grado que ele fosse melhorado através da exposição ao poder do âmbar. Então a história de Krauser foi bem expandida para o remake, e a luta contra ele dessa vez não ocorre em cutscenes, e é rapidamente demonstrado que apesar de Leon ser tão bom quanto Krauser, a força e velocidade superior advinda da plaga acabou pegando Leon de surpresa inicialmente, e essa luta é totalmente manual, e é bem legal, com Leon se direcionando a Krauser como major e tenta racionalizar com ele, dizendo que ele não está pensando direito, e Krauser simplesmente diz que ele está 100% são. O fato de ter sido ele que matou Luis, para mim tem muito mais peso do que Sadler aleatoriamente matá-lo com seu, membro. Salazar é outro que teve um upgrade na sua lore. Eu aprecio a aparência dele no remake porque Salazar tinha uma doença que não o permitiria viver até a vida adulta, mas infelizmente a mãe de Salazar, contra os desejos de seu marido, convidou Sadler para curar o filho, e ele implantou uma plaga dominante em Salazar. Mas honestamente eu achei que ele teve pouca presença. No original, por mais cômico que seja todo aquele lance com a comunicação hackeada, Salazar estava constantemente falando com Leon e sempre se mantendo presente como uma ameaça. E eu também senti falta do seu chapéu, tenho que admitir. Mas apesar de não termos isso, ele teve sua história muito mais ampliada, a um ponto onde eu acho que esse Salazar ficou melhor caracterizado. Ele é um homem cruel que até jogou ácido na cara de sua criada porque ele ouviu falar que ela havia o chamado de Pulgarcito, e ele é um devoto completo à causa de Sadler, tendo até recebido, antes dos eventos desse jogo, uma plaga geneticamente modificada para controlar os ganados e alterar o seu próprio corpo. A luta contra ele é bem diferente.
Ele não se une ao verdugo e sua união à plaga rainha ocorre fora de tela. Ele só se muta a um monstro e a batalha é um pouco chatinha e você precisa acertá-lo quando ele mostra seu ponto fraco. Mas ele passa a maior parte da batalha se movendo pela arena, jogando um líquido preto e ácido em você. O lado bom é que o diálogo entre ele e Leon é muito interessante e até engraçado, porque mostra um lado até então oculto de Salazar. E Leon zomba tanto dele que o cara fica extremamente pistola. Olha o palavreado, milord. O que os outros vão pensar? Você vai morrer uma morte lenta e dolorosa. A trilha sonora também é excelente, e se você está cansado de lutar contra ele, é só jogar 2 ovos dourados que ele morre fácil. Assim como no original, a ilha pra mim é o elo mais fraco dessa corrente. Só que dessa vez a ilha está melhor e alguns pontos foram melhorados, como a duração e até a atmosfera em si, mas a curva de dificuldade do castelo para a ilha é insana. É justo que a ilha seja escalada a níveis maiores, porque todos os inimigos são mais resistentes e usam armas diferentes como escudos de ferro, armas elétricas, lança-foguetes, porretes, coletes à prova de balas, capacetes, entre outras coisas. E tudo isso estava presente no original. Mas o lado bom é que eles modernizaram a ambientação ao criar um lugar crível e degenerado com bastante cimento e interiores cheios de ferramentas e objetos. Um lugar em geral bem claustrofóbico, mas é claro que, assim como no original, a seção dos Regenerators é uma das melhores. Esses monstros estão um total pesadelo. Visualmente eles estão muito mais aterrorizantes e mal parecem humanos. Sem contar que o novo tema industrial desses monstros adiciona uma atmosfera de perigo que é uma loucura. Nós estávamos acostumados com eles sendo mais lentos e sinistros, mas no remake pode esquecer isso. Eles são extremamente rápidos e o alcance de seus braços é grande. Você pode expor a plaga deles normalmente, apesar de precisar de uma quantia inumana de projéteis devido à sua regeneração. Mas com a visão térmica, assim como no original, é simples derrubá-lo, apesar deles serem muito mais móveis e agressivos. E mais para o fim do jogo, quando você mata um deles, eles acabam sofrendo uma mutação e se transformam nos Iron Maidens. E aí eles ficam ainda mais velozes e só existe um ponto fraco: sua cabeça. Definitivamente os Regenerators estão sinistros nesse jogo e criam uma bela de uma tensão. Mas eu não posso deixar de dizer que há uma seção na ilha que ficou totalmente sem nexo. Quando vamos atualizar o nível do cartão, somos perseguidos por 2 Regenerators e mais um grupo inteiro de inimigos. Essa ação meio que ficou sem noção e reduziu um pouco a importância e imponência desse monstro. E eu pessoalmente prefiro que eles venham mais em momentos com maior tensão, individualmente, ao contrário de ser usado só como um monstro de fundo para adicionar mais dificuldade junto aos ganados. Mas além da seção com os Regenerators, também há outros locais legais, como o lugar onde eles armazenam as rochas gigantes com as plagas, e o local que lutamos contra Krauser, e a minha batalha favorita é contra ele. Krauser, como vimos, tem uma motivação muito mais crível, e a conexão dele com Leon é muito superior à do original, sendo ele até mostrado no início do jogo treinando Leon, e o próprio tinha um profundo respeito, porque Krauser foi seu mentor, e ele se tornou um homem sombrio por circunstâncias tristes. Krauser, com sua mutação da plaga, é incrível. Ele destrói o chão com um golpe bruto e tenta nos atacar enquanto está escuro, com Leon zombando dele seu verdadeiro poder. Na batalha final, Krauser está com os 2 braços mutados e parece ter vindo diretamente de Prototype. Essa batalha é muito fera, com Krauser até elogiando Leon e mostrando um respeito, e o diálogo entre eles é bem temático. E o fato de Leon matar seu antigo mentor com a própria faca dele é um fim apropriado a esse soldado. Em geral, eu acho a ilha bem ok, é o elo mais fraco entre os 3, e eu não culpo os desenvolvedores porque não tem muito o que fazer em um ambiente militarizado.
Eles fizeram o que podiam com o que tinham, e a ambientação geral da ilha, em relação a essa atmosfera mais industrializada, ficou excelente. Mas na ilha, o personagem que teve um downgrade pra mim foi Saddler. Ele está incrível visualmente e tem uma aparência alienígena com seus olhos brancos e a aparência peculiar fundida com a plaga. Mas o cara é praticamente ausente da história. E eu entendo que eles tentaram deixá-lo mais misterioso e ele aparece mais em algumas alucinações. E quando ele apareceu, ele rapidamente mostrou sua dominância perante Leon. A motivação de Saddler também está diferente. No remake, ele é descendente dos ganados que foram banidos da região de Valdelobos por adorarem Las Plagas com 7 de seus ancestrais. E quem baniu eles foi simplesmente um dos ancestrais de Salazar. E Saddler realmente pretende espalhar o culto globalmente de uma forma religiosa, ao contrário de simplesmente querer $1 bilhão e dominar o mundo para acabar com a América. Eu prefiro a motivação do Saddler do remake, mas é inegável que o do original tinha mais personalidade, porque ele teve mais tempo para se desenvolver, ao contrário da Capcom simplesmente querer deixá-lo mais misterioso. A sua batalha também foi muito ampliada, e a arena é maior. Saddler tem mais ataques e até invoca alguns novistadores que servem para pegar munição. De resto, é mais do mesmo, desviar dos seus ataques com alguns Quick Time Events, atirar nos seus olhos e esperar o olho na boca aparecer para atirar e furar com uma faca. Eventualmente ele começa a destruir alguns caminhos e você precisa improvisar. Ela é um pouco mais complexa de lutar e pode ser um pouco chata se ele te segurar em alguns pontos, mas tomem cuidado com o jato de líquido ácido que ele joga, como Salazar fazia. Já a segunda forma é muito simples. Fique desviando dos tentáculos telegrafados e continue atirando no seu núcleo até que Ada jogue o lança-foguetes perfurador de armaduras blindadas e veja Leon ter um momento totalmente anime. No fim, Ada consegue o Amber e Leon escapa da ilha junto a Ashley com um jet ski, assim como no original. Muitas pessoas antes do remake lançar com certeza devem ter ficado com uma pulga atrás da orelha com relação a Leon, achando que ele ia ser um daqueles personagens trevosos tipo Sasuke, mas eu posso dizer que curti bastante essa nova versão de Leon. Faz sentido ele ser mais fechado após o incidente traumático em Raccoon City e também o seu treinamento. O Leon original eu sempre sentia que era zoeiro demais para uma situação desse porte e a zoeira dele diminuía um pouco a ameaça dos vilões, mas não dá para negar que o cara é icônico. Entretanto, essa zoeira não está perdida nessa versão. Ele ainda faz piadas ocasionalmente, só que em um tom mais sério. No fundo, Leon ainda é aquele cara que quer salvar a todos e é um cara legal, mas todo o trauma e treinamento o fizeram se tornar um homem com um senso de humor mais focado em certos momentos. O seu objetivo é não permitir que Ashley morra, porque ele não quer que a sua incapacidade anterior de salvar pessoas em Raccoon se repita, então é uma motivação muito nobre. Ashley foi outro personagem extremamente aprimorado no remake. No original, vamos ser honestos, ela não tinha tanta personalidade assim, apesar de demonstrar alguns resquícios em certas ocasiões. No remake, ela não só demonstra sua personalidade, como também tem um desenvolvimento de personagem muito bom. Ela começa como alguém que mal consegue pular de uma janela para alguém que não só tem confiança em si mesma, como também consegue resistir temporariamente ao controle de Saddler. Ela é genuinamente amável, dá um suporte moral para Leon e se sente péssima com toda essa situação de estar prestes a se tornar uma marionete e desenvolve uma relação muito interessante com Leon e não o chama para sair no final do jogo, como no original, o que já é um grande bônus. Sem contar que ela salva a vida de Leon durante a remoção das plagas. Ashley agora realmente parece um ser humano real. Caminhos Distintos é uma das melhores DLCs que eu joguei e com certeza a melhor DLC já produzida para a franquia Resident Evil. Não só ela expande a mitologia do mundo, como também expande a personalidade e motivações de Ada e Luis.
de formas nunca antes vistas. Essa campanha exala personalidade com suas músicas únicas para Ada e todo o charme que a personagem tem naturalmente. Graças a essa DLC, Ada se tornou completamente incrível nesse remake e ela está muito bela. Ela é basicamente a mesma do original, mas tem mais profundidade e inicialmente tem uma relação muito mais interessante com Louis, onde ela parte de simplesmente querer o âmbar em troca de conseguir tirá-lo dessa região a genuinamente achar ele um cara legal. E obviamente ela se importa bastante com Leon, porque como ela própria diz, a noite em Raccoon City a mudou. Sem contar que ela é uma combatente extremamente inteligente e habilidosa. Chega a ser absurdo ver a facilidade que ela tem para derrotar certos inimigos nas cutscenes. E já que falamos de Louis, ele também foi muito melhorado. Ele é um biólogo prodigioso que trabalhou na divisão europeia no Laboratório 6 da Umbrella e até auxiliou na criação do parasita Nemesis Alpha. Mas Louis ficou desiludido com a Umbrella e retornou a Valdelobos. Ele logo foi recrutado como líder da pesquisa genética e modificação das plagas na ilha por Sadler. Mas Louis acabou descobrindo que sua pesquisa tinha como objetivo encontrar os pontos fracos do parasita e criar uma geração de plaga mais resistente. Ele ficou cheio de culpa ao saber da verdadeira motivação de Sadler e com certeza o seu passado na Umbrella acabou pesando na sua consciência também. E ele acabou contratando Ada Wong e seu empregador, solicitando sua ajuda para escapar em troca do âmbar e seus dados de pesquisa. Eu pessoalmente gostei muito dessa versão de Louis, porque no original ele só aparece em certos pontos da história e serve só para ser um pequeno deus ex machina, sem contar que ele é um cara com muito estilo, e é obrigatório você ler os arquivos para entender o mínimo sobre ele. Mas no remake ele brilha por si só, e os arquivos são só a cereja do bolo. O objetivo de Louis é se redimir de todas as atrocidades e pesquisas que ele fez para o culto, e ele vê a oportunidade de ajudar Leon e Ashley como um fim para essa redenção. E tudo se tornou pessoal para ele. E ele ajuda não só Ashley e Leon, como também Ada, que acabou sendo infectada por Pesanta. Louis é o cara nesse remake, e especialmente na DLC. É importante notar também que na DLC nós vamos passar por muitas localizações já vistas, mas há algumas áreas novas, como as carruagens de cabos que existiam na versão original, na campanha de Leon, só que agora foram reapropriadas para Ada. Os esgotos no castelo também tem uma seção estendida, a sala dos lasers é refeita e tem um novo propósito. Há também músicas feitas especialmente para essa campanha, músicas características de Ada, e algumas parecem ter vindo diretamente de um filme de espionagem. O mais importante é que essa DLC não é somente o que Ada estava fazendo em paralelo a Leon. A DLC realmente tem uma história, um vilão único chamado Pesanta, que persegue e luta diversas vezes contra Ada, e como dito, até a infecta com parasita. É interessante notar que, assim como no original, a missão de Ada é entregar o âmbar, uma plaga dominante cristalizada para Wesker, e ela se questiona quem vai pagar o preço por ela completar seu objetivo. E ela não pergunta quem e o porquê, mas isso só serve para ela antigamente, porque a experiência em Raccoon City a mudou. E isso é demonstrado até com as interações com o próprio Wesker, porque ela lentamente vai se rebelando contra ele, e o próprio Wesker aparece fisicamente na campanha algumas vezes, e o design do cara está magnífico. Uma novidade para alguns é que essa DLC tem o potencial para ser maior que Resident Evil 3 Remake. Eu a terminei em 3 horas e 31 minutos, mas para aqueles mais detalhistas, com certeza o tempo do jogo pode chegar a umas 5 a 6 horas de jogabilidade pura, no mínimo. E essa campanha extra vale cada centavo. Não só ela mantém a história e a ambientação incrível, como ela também faz muitas coisas novas que não existiam na versão original, como ter alguns puzzles, e alguns são repetições da campanha principal, mas elas ainda assim têm seu próprio giro para serem únicas.
E há alguns quebra-cabeças muito legais que utilizam de uma tecnologia especial chamada Iris, ou Sistema Interativo de Consulta de Retina, onde Ada tem uma tecnologia no seu olho onde ela se torna o Batman, e ela pode ver pegadas e digitais para resolver os problemas. E ela pode usar esse sistema para encontrar pontos específicos para usar o seu gancho para chegar a lugares mais altos ou escapar de certas ocasiões. E o mais incrível disso tudo é que você pode usar o gancho no combate. Se você atordoar um inimigo e ele estiver livre para um golpe físico, caso você esteja à distância, você pode usar o gancho para se aproximar dele e acertar um golpe. E diferente do Caminhos Distintos no original, no remake podemos fazer upgrades e até comprar novas armas para usar na campanha. Há bastante batalhas contra chefes nessa DLC. A maior parte delas é contra Pesamta, ou será que devemos dizer U3? A primeira ocorre no castelo quando Ada é infectada por um dos projéteis lançados pelo monstro, e lentamente a luta começa a tomar um rumo diferente, algo bem mais psicológico, com clones imaginários aparecendo para Ada enquanto o verdadeiro monstro está rondando. E você pode identificá-lo por seus olhos vermelhos, mas a intenção por trás disso deixa a luta muito única, e parece que eles pegaram inspiração de Resident Evil 3.5, pelo menos é o que parece. A segunda luta ocorre na vila e segue mais ou menos o mesmo princípio, com a batalha ficando cada vez mais brisada, e a batalha final contra o monstro o faz mostrar sua forma final, o U3. E ainda bem que a Capcom guardou esse monstro para a DLC, para dar mais contexto a essa criatura. No original, ela é só um experimento que aparece como um chefe aleatório. A primeira fase é bem dinâmica. O U3 lança os projéteis explosivos que servem como armadilhas. Ele também usa sua cauda em forma de monstro para atacar e seus tentáculos para te agarrar. Mas a verdadeira forma do U3 não é o que você pensa. Você precisa enfrentar duas formas desse monstro para derrotá-lo de vez. E a segunda forma, ou a verdadeira forma, é um monstro gigantesco que parece uma centopeia mutante e é extremamente similar aos tentáculos que aparecem no filme O Nevoeiro. Apesar dessa fase ter bastante movimentação, é só atirar no ponto fraco, mas pode ser que você demore um pouco para entender como funciona a batalha. Especialmente porque se você morrer, você vai ter que enfrentar a primeira forma do U3 novamente. É uma batalha muito maneira, e eles melhoraram drasticamente esse chefe. Mas tirando o Pesamta, nós enfrentamos um gigante em uma batalha doida, onde podemos usar o gancho de Ada para pular nos prédios e ficar acertando o gigante dali. É muito provável que se você esteja jogando no intenso, você vai estar sem munição nesse momento. Então ouça o aviso prévio e estoque muitas balas ao explorar bastante. Um monstro inédito ao remake é o Martínico, uma criatura indestrutível que foi implantada com uma plaga dominante e adquiriu uma regeneração muito maior que a de um Regenerator, tornando-o imune a armas convencionais. O cara é obscenamente forte, mas é burro como uma pedra. Mas uma força dessas foi impossível de conter após ele ter escapado, e ele se torna um perseguidor de Ada pelo curto período de tempo que ele aparece, e a seção de lasers serve para deter esse monstro definitivamente, ou fazer com que Ada seja cortada em pedacinhos. E por fim, temos a batalha contra Saddler. A área não é tão grande e alguns ataques de Saddler atravessam a parede. Ele pode soltar um vórtex de vômito ácido, tem ataques à distância e outros golpes corpo a corpo. O objetivo aqui é fazê-lo abrir a boca para acertar o olho. Mas cuidado para não atirar nele demais, porque assim como no original, ele pode absorver os projéteis e atirar como se tivesse uma arma nas mãos. No fim da batalha, ele começa a fazer uns vórtices com seus apêndices. E após derrotá-lo, vemos uma cutscene de Ada detonando Saddler, o que nos mostra como os personagens realmente lutam. Mas ela é capturada. No fim, assim como no Caminhos Distintos original, nós jogamos a sessão para pegarmos a RPG e Ada joga para Leon, e o resto é história.
O modo Mercenários é extremamente divertido, com alguns temas musicais bem legais. Ele é mais fácil que o original, mas é muito satisfatório. Ele é ação desenfreada para matar o máximo de inimigos possível. E a diferença é que cada personagem agora tem uma habilidade diferente chamada modo caótico. No original só tínhamos o braço de Krauser, mas aqui todos têm uma habilidade diferente, que varia desde amplificar o poder ofensivo e velocidade, colocar dinamite no chão, munição infinita, ou usar as habilidades quebradas de Wesker, enquanto ele usa sua super velocidade e força. É um modo extremamente divertido que é de graça, então não percam tempo e baixem. Vocês não vão se arrepender. Com tudo isso que eu falei, acredito que seja impossível não classificar esse remake como um sucesso colossal. Eu ainda considero o original como uma obra-prima dos jogos de ação, mesmo tendo alguns problemas narrativos, porque Shinji Mikami fez a história às pressas em apenas 3 semanas. Mas Resident Evil 4 original é uma obra-prima. Não existe perfeição nesse mundo. Uma obra-prima para mim é uma obra que simplesmente tem qualidades tão esplendorosas que sobrepujam quase que totalmente seus negativos. E eu amei esse remake. Ele também tem alguns problemas, mas é um jogo extremamente detalhado, bem pensado, com uma atmosfera diferenciada que combina o horror gótico e o horror corporal de forma muito mais gráfica. A gameplay é simplesmente fenomenal, com uma fluidez impressionante. A narrativa ficou muito mais interessante, com uma profundidade muito maior em todos os personagens, apesar de alguns não terem o mesmo carisma como antes. E a história tem um ritmo muito bom. Nenhum dos cenários permaneceu por tempo demais para perder a mágica. A batalha contra os chefes é boa o suficiente, até muito boa. A DLC Caminhos Distintos é incrível e com certeza vale seu dinheiro. E dá uma profundidade muito maior a Ada e Luis. Sem contar que jogar com Ada é incrível, e enfrentar o U3 nessa qualidade gráfica foi algo bem diferenciado. O remake não só honrou suas raízes, como também se tornou seu próprio jogo com sua própria identidade. Eles tentaram manter a fidelidade, mas ao mesmo tempo modernizando. E nesse quesito, não dá pra dizer que o jogo não é nada menos que uma obra-prima dos remakes. E é um jogo que vale cada centavo. Um muito obrigado a todos os membros do canal e um agradecimento mais que especial a Muka, Sunny Play, Zero Espada, Kwai Liang Reverso, Rafa e Ultra Desfoda-se.